Lost Media é um termo abrangente para mídia que não existe mais, está ausente ou não está disponível para o público em geral e pode se referir a obras de arte perdidas, filmes perdidos, obras literárias perdidas e transmissões de televisão perdidas. Como este é um canal de Pokémon, falaremos sobre as Lost Medias de Pokémon. Deixe o like, confira a inscrição e bora pro vídeo! Vamos começar com o anime. Quando Pokémon finalmente voltou ao ar em abril de 98, 4 meses após o infame incidente Soldado Elétrico Porygon, a OLM editou os 37 episódios anteriores, diminuiu a velocidade das luzes piscantes e nunca mais exibiu as versões originais, apesar de não haver relatórios anteriores dos episódios causando epilepsia. Em 1º de agosto de 2012, Pocket Monsters estava disponível no Hulu Japan, por meio de um contrato de streaming exclusivo, junto com algumas das outras séries principais de Pokémon. As versões dos episódios dadas ao Hulu foram as versões de transmissão originais que foram ao ar originalmente em 97, antes do incidente de Porygon. Estes foram disponibilizados ao público pela primeira vez pelo agora extinto grupo Pokémon Originals, ou PO, originalmente como uma piada do Dia da Mentira em 1º de abril de 2013. Os episódios 2 a 37 estavam todos disponíveis em seu formato de transmissão original, mesmo incluindo o NAP original, prévia do próximo episódio, para 38, que foi omitido de futuras retransmissões desde o incidente. Em 27 de novembro de 97, Shogakukan lançou Pocket Monsters Volume 1 e 2 em VHS. Essas fitas estavam disponíveis para aluguel por pouco menos de um mês antes do incidente do Porygon e, portanto, contém as versões originais transmitidas aos primeiros 6 episódios. Como essas fitas VHS exclusivas para aluguel são amplamente esquecidas ou desconhecidas, isso provavelmente causou a disseminação de informações incorretas de que as versões originais da transmissão só existiam no Hulu fora de suas exibições originais e que o episódio 1 havia sido perdido no tempo. Semelhante a seriados famosos como Chaves e Chapolin, Pokémon também possui seus, digamos assim, episódios perdidos. Os episódios banidos contam também pelo alcance bastante limitado, mas estamos falando de episódios que ninguém tem ou pode ter acesso. O exemplo mais famoso é o episódio 375, Batalha na Ilha dos Tremores, Barboach vs Whiscash. Este episódio não foi ao ar e nem mesmo foi finalizado. Um mais desconhecido é Pocket Monsters Especial de Inverno. Trata-se de um clip show planejado para ir ao ar em 6 de janeiro de 98, logo após Perdidos na Neve. Mas acabou cancelado porque o episódio foi ao ar fora de ordem. Serviria para resumir os episódios até feriado Aladdin's. Há outro episódio perdido, chamado É Véspera de Novo Pocket Monsters Encore. Um especial de 1 hora planejado para ir ao ar em 31 de dezembro de 97, mas acabou cancelado após um incidente de Porygon no mesmo ano. Partindo para o ocidente. Quando o anime Pokémon chegou pela primeira vez ao mundo de língua inglesa, foi transmitido em distribuição. No entanto, antes de iniciar oficialmente a série desde o primeiro episódio, foi decidido que um episódio mais emocionante e cheio de ação que terminasse em um momento de angústia seria usado para primeiro expor ao público americano a nova sensação. Em 7 de setembro de 98, um dia antes da estreia oficial da série nos Estados Unidos, Batalha a Bordo do St. Anne, o 15º episódio, foi ao ar. No entanto, a versão transmitida naquela data não era idêntica à que foi ao ar em seu local normal 20 dias depois, em 27 de setembro. No início, o narrador anunciava que se tratava de uma prévia especial, e ao final provocava um suspense, imaginando se os heróis escapariam do naufrágio que ocorre no final do episódio, e diz que no dia seguinte, o público veria como a jornada de Ash começou. Esta versão do episódio nunca foi ao ar novamente. A transmissão também nunca ressurgiu entre a comunidade de fãs. É improvável que alguém tenha gravado a transmissão, já que foi a primeira exposição oficial da América e ninguém no país seria fã ainda. A dublagem da transmissão americana no episódio foi perdida até 4 de dezembro de 2016. Squiggle Clam Sprite encontrou a versão prévia e disponibilizou na internet. Roteiros originais de filmes. Antes da produção de um filme qualquer,
roteiristas e diretores se reúnem para discutir e trocar ideias sobre o roteiro e enredo desse filme. Muitas vezes uma primeira ideia é construída e de repente o diretor desiste no meio para dar a vez a uma ideia secundária, e então esta se torna o enredo definitivo do longa. O mesmo já ocorreu com Pokémon, mais precisamente com o primeiro e terceiro filme. O primeiro filme, segundo o já falecido roteirista Takeshi Shudo, retrataria Ash velho, relembrando suas aventuras com Pokémon, e então se tornando novamente criança e sendo acordado por sua mãe para iniciar uma nova aventura. Em outras palavras, serviria como uma conclusão para o anime. Podemos ver que o trailer japonês do longa é bem diferente do filme em si, apresentando uma mulher parecida com Misty, Ash e Pikachu fugindo de uma explosão e outras coisas. Mas, devido ao gigantesco sucesso da franquia, ainda bem, o roteiro foi descartado. Já o terceiro filme seria inusitado. O enredo original envolveria o mistério de como o mundo passou a ser habitado por Pokémon e o que aconteceu com os animais do mundo real que existiram no passado. Isso teria sido explorado através da descoberta de um fóssil no mundo Pokémon, o fóssil de um Tyrannosaurus Rex, do mundo real. Este, por sua vez, seria restaurado, trazendo a criatura de volta à vida e o faria perambular pela região de Kanto. Os principais protagonistas do anime, Ash, Pikachu, Brock e Misty, e até mesmo os principais antagonistas da série, a equipe Rocket, teriam passado o filme dando fim à fúria dos dinossauros. Shudo passou meio ano planejando esse enredo específico, que foi abatido pelos produtores sob o argumento de que uma história em que um monte de minerais ganha consciência e vida não vai fazer sucesso. Olha, eu meio que discordo desse ponto de vista, mas enfim. Há dois Pikachots que são perdidos também, são eles. Pokémon 3D Adventure Find Mew. Foi exibida pela primeira vez no Parque de Diversões Temporário Poképark em Nagoya, Japão, começando em 18 de março de 2005, quando o parque abriu, e terminou em 25 de setembro de 2005, quando o parque fechou. E o outro, Pokémon 4D Pikachu's Ocean Adventure, que teve uma exibição limitada no Japão em cinemas selecionados a partir de 2006. Foi estreado no IMAX 3D em Avon, Massachusetts, e também foi distribuído pela SynX Iworks. Hoje ambos estão fora das telas e são dados como perdidos. Pokémon Live. Pokémon Live foi um musical live action baseado no anime. Em turnê pelos Estados Unidos de setembro de 2000 a janeiro de 2001, o show durou aproximadamente 90 minutos e foi produzido pela Radio City Entertainment, 4Kids e Nintendo. Uma versão gravada profissionalmente do musical foi filmada em um dos shows de Chicago e foi planejada para ir ao ar na TV em um lançamento em vídeo doméstico. No entanto, esses planos fracassaram e nenhuma gravação completa do show dos Estados Unidos apareceu, fora as versões piratas. Há também gravações amadoras em inglês e espanhol, que foram disponibilizadas na web 15 anos depois. VHS dos quiosques de Pokémon Snap na Blockbuster. Quando as lojas Blockbuster Video adquiriram um quiosque Pokémon Snap Station, eles também receberiam 2 fitas VHS com instruções visuais sobre como configurá-lo. O conteúdo dessas fitas encontra-se perdido até hoje. Só foi possível encontrar uma foto comprovando sua existência. Vamos agora para os jogos. Pokémon Stars. Em 18 de novembro de 2016, Pokémon Sun e Moon foram lançados para o Nintendo 3DS como as primeiras parcelas da 7ª geração da série Pokémon. Um mês antes do lançamento dos jogos, a Nintendo revelou oficialmente o Nintendo Switch, um console híbrido que pode ser usado como um console doméstico ou portátil. Por esse motivo, começaram as especulações sobre um jogo Pokémon na linha principal para o Switch. No entanto, durante esse tempo, nenhum plano foi feito. Em torno do lançamento de Sun e Moon, a Eurogamer relatou em 18 de novembro de 2016 que ouviu de várias fontes que um jogo sob o codinome de Pokémon Stars estava atualmente em desenvolvimento, com uma data de lançamento projetada para o final de 2017. Isso indicava que, semelhante às gerações anteriores da série Pokémon, uma terceira entrada seria lançada, desta vez em um console diferente. Os aprimoramentos de Pokémon Stars supostamente incluiriam novos Pokémon, junto com uma resolução mais alta para o jogo, sendo jogado em 720p. Nos meses seguintes, a Pokémon Company iniciaria uma campanha chamada Look at the Stars, com o lançamento de mercadorias com o tema Estrela. Pouco tempo depois, o diretor da série, Junichi Masuda,
postou um tweet contendo as palavras Pokémon Stars, que alguns interpretaram como um potencial teaser para o jogo. A especulação aumentou quando uma lista da Amazon UK para o jogo chamado Pokémon Stars foi carregada em meados de 2017, com pré-encomendas sendo vendidas. A listagem não apresentava arte de capa, e a data de lançamento foi listada em janeiro de 2030, sugerindo que pode ter sido uma listagem fraudulenta. Em 6 de junho de 2017, Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon foram anunciados como versões aprimoradas de Sun e Moon para Nintendo 3DS. No site oficial de Pokémon Company, eles foram listados como lançamento no Nintendo 3DS e no Nintendo Switch. A listagem do Switch foi removida rapidamente, sugerindo que provavelmente foi um erro. Suspeitou-se que Ultra Sun e Ultra Moon poderiam ser o projeto Pokémon Stars, devido às semelhanças com os rumores. Embora haja uma quantidade decente de informações sobre a existência do jogo, não é suficiente para confirmar se ele realmente existe, e nenhum protótipo ou captura de tela foi revelado sobre o jogo. Nenhum material foi vazado, mesmo com a Nintendo diga leak de 2020, ou seja, o jogo está atualmente perdido, com sua existência sendo inconclusiva. Pokémon PC Master Trial Version. Pokémon PC Master é um jogo para PC lançado apenas no Japão. Lançado em 2006, era um software que ensinava as crianças a usar os recursos de um computador, como digitar, navegar na internet. Os desenvolvedores usaram um sistema de fusão de divertidos mini-jogos com o tema Pokémon, com a introdução dos componentes do uso de um computador, apresentando Pikachu como seu guia principal, enquanto ele pula por vários quebra-cabeças. O jogo acabou desaparecendo depois de ter 15 minutos de fama como programa escolar, ficando desaparecido por anos, até que uma versão de teste em CD foi descoberta em janeiro de 2018. Os gráficos parecem muito bons, o que não é surpresa, já que foi desenvolvido por Umbrella, empresa da Nintendo que fez muitos de seus jogos derivados, incluindo Hey You Pikachu e a série Rumble. Cada recurso tem um nível diferente de dificuldade que você precisa superar para passar para o próximo nível. Aparentemente, também existem alguns personagens humanos, que pedem batalhas de treinador na forma de exercícios matemáticos. Francamente, todo o jogo parece bem divertido. Para a Game Freak, teria sido a oportunidade perfeita para testar a recepção de jogos de PC em crianças e considerar se algum desenvolvimento futuro seria bem sucedido. Um programa de assinatura com recursos simples como PC Master teria sido barato de fazer, barato de distribuir sem o custo de produzir cartuchos reais e, portanto, facilmente capaz de ser vendido em massa para escolas, uma situação em que todos ganham. Pokémon Learning League. A Liga de Aprendizagem Pokémon foi uma websérie educacional que usou personagens do anime Pokémon para ensinar os alunos nas áreas de ciências, matemática, artes de linguagem e habilidades para a vida. O site foi lançado pela primeira vez no outono de 2006. E inicialmente era gratuito, mas em 1º de janeiro de 2007, o conteúdo do site estava disponível apenas para usuários com assinatura paga. Em 1º de agosto de 2008, o site parou de receber novos assinantes, mas continuou a oferecer seus serviços aos assinantes existentes, até ser encerrado no final do ano letivo de 2008 a 2009. As lições da Pokémon Learning League foram divididas em 3 segmentos: assistir, experimentar e aplicar. O segmento Assistir apresentou ao usuário um ou mais personagens do anime Pokémon que têm um problema. Em seguida, veio o segmento Experimentar. Este segmento era interativo e dava ao usuário um problema prático para resolver. Finalmente, havia o segmento Aplicar. Nesse segmento, o usuário recebia um problema para resolver sozinho, usando as informações ensinadas nos 2 segmentos anteriores. Após o fechamento do site em 2009, as aulas da Pokémon Learning League tornaram-se difíceis de encontrar. Embora o site possa ser acessado por meio do Wayback Machine, a maior parte do conteúdo em Flash do site não foi arquivada. Como a série foi criada em Adobe Flash, nenhuma das lições reais estava acessível. Em 17 de janeiro de 2021, o usuário do Lost Media Wiki Emmett Call, que baixou todos os arquivos do site durante sua existência, carregou um arquivo do site para archive.org. Isso inclui os 3 segmentos de cada lição, bem como outros arquivos usados pelo site. Eles estão no formato SWF e podem ser visualizados usando um Flash Player offline. Pokémon 2000 Adventure Game. Pokémon 2000 Adventure Game foi um jogo online desenvolvido pela Cyberworld International Corporation, como um empate para Pokémon The Movie 2000. Ele utilizou a tecnologia Keyboard
proprietária da Cyberworld, para exibir ambientes 2.5D em um navegador especializado. De acordo com Neil Marshall, que atuou como programador e diretor técnico do projeto, o jogo ficou disponível apenas por um mês, antes de ser retirado devido a uma disputa contratual. No entanto, pelo menos um arquivo existia até 2003, e a primeira página do jogo existia até 2009, de acordo com o Wayback Machine, enquanto uma postagem no 4chan sugere que era por volta de 2011, e os rastreamentos de Wayback do próprio site vão tão tarde quanto o início de 2012. No início do jogo, o jogador define seu nome, escolhe um time Pokémon e seleciona a dificuldade. O jogador navega em um ambiente 2.5D, com páginas da web exibidas em um painel lateral, permitindo maior interação com o mundo do jogo. O objetivo do jogo era viajar para 3 ilhas, cada uma guardada por um dos 3 lendários pássaros Pokémon, Moltres, Zapdos e Articuno, e recuperar a Ancient Sphere de cada ilha. Cada ilha envolve vários níveis e barreiras, que o jogador supera usando seu time Pokémon. Existem também outros Pokémon espalhados para aprender, bem como Pokébolas que têm a chance de aumentar o nível de um Pokémon ou resultar em um Pokémon aleatório de sua equipe sendo roubado pela equipe Rocket. No final da ilha, há um santuário de onde o jogador obtém uma esfera antiga, respondendo a perguntas triviais. Parece não haver informações sobre o que acontece quando todas as 3 esferas são adquiridas. Desde então, a Warner Bros. Fechou o domínio em que o jogo residia. Tudo o que resta do jogo são alguns arquivos HTML e complementares, arquivos de atalho usados para exibir o referido HTML no navegador e alguns sprites de 7 níveis. Quando o jogo ainda estava ativo, os níveis de visitantes baixavam recursos de mapa e sprites para o computador do usuário, e esses recursos baixados provavelmente ainda existiriam se o computador não tivesse sido apagado ou substituído, ou o navegador desinstalado desde então. Pokémon Mystery Dungeon Gold Rescue Team Challenge de Gold Rank. Antes de Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team ser lançado na Coreia do Sul, o site coreano de Pokémon Mystery Dungeon oferecia uma versão demo para PC do jogo chamada Pokémon Mystery Dungeon Gold Rescue Team Challenge de Gold Rank. Este jogo é baseado em Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team, um jogo de Nintendo DS, mas é jogado em uma única janela com resolução nativa de 240 por 160, muito parecido com o Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team, que é para Game Boy Advance. No entanto, o tamanho da janela é dobrado para 480 por 320. Ele tem uma data de construção do PKDI versão 1.0 mais de um mês após a versão coreana da data de construção do PKDI versão 1.0 do Blue Rescue Team. O jogo está indisponível desde que o site coreano Pokémon Mystery Dungeon foi colocado offline e não parece ter sido compartilhado por ninguém desde então. Algumas capturas de tela da demo podem ser encontradas online, em alguns blogs coreanos. No entanto, nenhuma jogabilidade da demo foi lançada online, e não há arquivo ou link de download para a demo. Pocket Monsters 64. Pocket Monsters 64 foi um título inédito do Nintendo 64 Disk Drive. Se tivesse sido concluído, teria sido o primeiro RPG de console para a franquia Pokémon Pocket Monsters, muito antes de Pokémon Colosseum e Pokémon XD Gale of Darkness serem lançados. Poucas informações são conhecidas sobre o jogo, e nenhuma captura de tela foi divulgada. Foi mencionado pela primeira vez em uma entrevista do Electronic Game Monthly, em junho de 97, com Shigeru Miyamoto. Vários meses depois, Miyamoto e Tsunekazu Ishihara disseram que havia 3 títulos Nintendo 64DD em desenvolvimento, um dos outros 2 sendo Ryu Pikachu, que mais tarde seria lançado no Nintendo 64. No Nintendo Space World 97, apenas versões anteriores de Pokémon Snap e a versão japonesa de Pokémon Stadium foram mostrados. Pocket Monsters 64 saiu do radar e nenhuma outra informação foi anunciada. Junichi Masuda, um grande desenvolvedor da Game Freak, afirmou que não acredita que os RPGs Pokémon devam estar em consoles domésticos, o que pode ser um possível motivo para o cancelamento. Outras razões prováveis são que a Game Freak estava desenvolvendo Pokémon Gold e Silver durante esse período, ou que o Nintendo 64DD cessou a produção logo após seu lançamento. 2 jogos de RPG de console Pokémon, Colosseum e XD Gale of Darkness, foram lançados para o GameCube, mas não foram desenvolvidos pela Game Freak, ao contrário do jogo Nintendo 64DD. Pikachu DS Tech Demo. E3 2004, querendo mostrar os resultados de seu novo console portátil,
a Nintendo apresentou uma demonstração técnica do Nintendo DS estrelada por Pikachu de Pokémon. Mostrando os recursos 3D do console, microfone e tela sensível ao toque, o jogador pode se envolver em várias atividades com o modelo 3D de Pikachu, incluindo agarrar e esticar partes de seu corpo com a caneta, traçar uma imagem de Pikachu com a mesma, usando a caneta para raspar raspadinhas, tocar violão e xilofone com a caneta e medir Magikarp que Pikachu pegou. A demo nunca apareceu fora das demonstrações e nenhuma ROM é conhecida. No entanto, o modelo 3D de Pikachu, bem como as funções de puxar, foram reutilizados para o jogo Pokémon Dash, lançado no Japão no final daquele ano. E pra gente fechar, uma menção honrosa ao adaptador móvel Game Boy para Pokémon Crystal. No Japão, foi lançado um acessório compatível com Game Boy Color e Game Boy Advance, chamado Mobile Adapter Game Boy. Ele pode ser usado para conectar o Game Boy Color ou Game Boy Advance de um jogador ao telefone celular, permitindo que ele se conecte à internet e participe de atividades multijogador online ou baixe novos conteúdos para seus jogos. O Mobile Adapter GB não foi lançado fora do Japão, provavelmente devido ao fato de que, na época, os telefones celulares fora do Japão não eram tão comuns nem tão tecnologicamente avançados quanto os do Japão. O serviço móvel foi encerrado em 14 de dezembro de 2002, devido ao sucesso comercial limitado e ao baixo tráfego de usuários. Isso significava que não havia novas atualizações e o acesso ao DLC era impossível. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!